E aí eu te pergunto, quem são os jovens da EJA? Então, esse jogo de palavras que a gente vai fazendo com os jovens na da EJA, porque os jovens na EJA, né, eles são vistos como intrusos, de maneira geral. Quase como assim, não deveriam estar aqui, aqui não é o lugar deles. Eles tiram o lugar dos mais velhos, eles descaracterizam a modalidade, eles tiram a ideia de que a gente acaba construindo sobre a educação de jovens e adultos. No entanto, isso que eu vou dizer não fui eu que falei primeiro, eu ouvi em vários espaços, e trago, não me lembro de onde eu ouvi primeiro, mas assim, pode ter sido Eliane Ribeiro, mas pode também não ter sido, mas ela também fala isso, que diz assim, o J de EJA é de jovem. Então, a gente não existe uma educação de adultos que aí a juventude Invadiu. entrou e destruiu, ou está tentando destruir, até porque a gente vai falar daqui a pouco, acredito eu, mas assim, essa entrada dos jovens na EJA, ela não é uma escolha deles. Então, eles não estão ali porque eles querem, porque eles escolheram, porque eles acharam que era mais legal estudar na EJA do que estudar em outro lugar, né? Eles foram colocados ali, né? O parecer, ele traz uma expressão que eu gosto muito, que se chama migração perversa. Né? Então, quando a gente está falando de juvenilização, a gente está falando não dos jovens na EJA, no sentido de jovens de toda a juventude que está na EJA, até porque a gente precisa entender quem é jovem, né, no Brasil, como que a gente caracteriza jovem no Brasil. Mas a gente não está falando de todos esses jovens, a gente está falando de um grupo de jovens que são colocados na EJA pelo processo de migração perversa, que é um processo, assim, quem quiser se aprofundar nisso, eu sugiro a leitura do parecer, está disponível na internet. É uma leitura, eu considero, de extrema importância, porque conta, né, a resolução é o que vai definir, né, a resolução se chama 3 de 2010, o número dela, mas o parecer 6 de 2010, ele vai contar a história dessa discussão, né, e como que o Brasil se organizou para discutir sobre a questão da idade para a EJA, que a resolução acaba definindo isso, e como que os diferentes grupos argumentaram de ser de 15 anos, ser de 18 anos para o ensino fundamental, e como que se chegou não a um consenso, porque não foi uma discussão consensual, mas, né, uma determinação no final das contas. E aí explica esse processo de migração perversa, né, que são esses grupos de alunos de 15, 16, 17 anos, que são transferidos para a EJA, estando cursando o ensino fundamental, que comumente a gente vai chamar de regular, mas que não é regular. Ou melhor, é regular, mas não só ele que é regular, a EJA é regular também. Por falta de jeito melhor de falar rápido, a gente acaba falando assim, a escola regular e a EJA, mas a EJA é regular também. Então, assim, esses alunos, eles estão cursando, a maioria deles de sexto ou nono, mas alguns estão em processo de alfabetização, em outras turmas, mas a grande maioria de sexto ou nono ano, e no curso do sexto ou nono ano, eles são transferidos para a EJA. E aí, assim, não é qualquer jovem, porque nem todos os jovens estão com 15, 16, 17 anos no ensino fundamental. Muitos, né, ou a grande maioria, já não estão no ensino médio já. Médio. E alguns já entrando na universidade com 16, 17 anos. Então, a gente está falando desses jovens que são também fruto de exclusão dentro da escola. São jovens que têm um percurso escolar que a gente pode chamar de não linear, né? O tempo que ele está na escola não corresponde ao ano de escolaridade, então eles têm 10 anos de tempo na escola, mas está no 6º ano de escolaridade, por exemplo. Aliás, justamente esses anos de escolaridade são os mais críticos, 6º, 7º e 8º ano. Geralmente essa migração se dá no 7º ano. Que vão acumular números de anos de retenção no mesmo ano de escolaridade, com algumas saídas e retornos à escola, mas nem sempre, porque se tinha uma ideia, algum tempo atrás, que esses alunos tinham saído da escola e, ao retornar, foram transferidos para a EJA. Mas a pesquisa não mostra isso,
né? O parecer já aponta isso, e as diferentes pesquisas que já tem sobre juvenilização, a gente já tem isso como comprovação, não é isso. São alunos que continuam na escola, processo de retenção, e são transferidos para a educação de jovens e adultos, de forma, muitas das vezes, compulsória. E a gente tem relatos mil de alunos que não sabiam que iam para a EJA, que foram no primeiro dia de aula e descobriram que não eram mais alunos daquela escola, de alunos que, quando o responsável foi, tipo, renovar a matrícula, que a gente sabe que a renovação de matrícula é automática, né, mas muitas escolas, muitos municípios mantêm isso para atualizar dados, tudo isso, mas enfim. Quando vai fazer a renovação de matrícula, chega na escola e aí descobre que não pode mais estar na escola por causa da idade, isso não é verdade. Depois a gente pode falar um pouquinho disso, sobre o que o parecer e a resolução, afinal de contas, diz sobre isso. Uhum. São jovens que não sabem o que é a EJA, né? Associam a EJA a estudar de noite. São jovens e que muitas das vezes em EJAs diurnas, né, que também tem isso, ele sai da sua turma, vai para outra turma e não sabe nem que mudou de modalidade. A gente tem um relato que podia ser engraçado, mas não é, porque eu acho isso tudo muito perverso e triste, mas que acaba se formando mais rápido que a sua turma referência, porque foi transferido para a EJA diurna, continuou estudando em outra turma, mas com os colegas organizados por idade, e se formou antes deles, porque a EJA, né, naquele espaço, tinha um caráter acelerativo, 2 anos por um. Então, assim, qual era o problema dele continuar na turma se ele se formou, inclusive, mais rápido? Problema nenhum. A gente tem uma série aí de muitas coisas no meio disso, e uma delas é o preconceito mesmo com determinado tipo de jovem, né, com o que a juventude vai trazer de discussão para dentro da escola e aquilo que a gente tem como ideal de aluno e que muitos jovens negros, negras, de periferia, né, trabalhadores e trabalhadoras em serviços informais, muitas das vezes não se entendendo como trabalhadores, mas são, acabam não se encaixando no ideal de aluno que a escola tem. E aí são transferidos para a EJA também por um total falta de respeito. E veja bem, inclusive eu falo assim, eu acho que eles não deveriam estar na EJA por esses motivos. Mas uma vez na EJA, eles são da EJA. Sim. Por que eles são da EJA? Porque a EJA é o lugar, hoje no Brasil, como se configura, né, da escolarização dos que não tiveram o direito atendido, o direito consolidado. E esses não estão tendo o direito de estar na escola, porque a escola os expulsa. Né? Expulsa para dentro do sistema, porque não pode expulsar para fora, se pudesse expulsar. Uhum. Eu costumo dizer assim, se a expulsão ainda fosse regular, não tinha tanto jovem na EJA, porque eles seriam expulsos. Ninguém ia pensar que eles iam para a EJA, não interessaria ninguém. Mas como não pode, a EJA é esse lugar de expulsão. Perfeito.